Amados, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Muita alegria que nós nos colocamos aqui mais uma vez para estar compartilhando, ministrando a palavra do nosso Deus com esta amada igreja, tá? Nós trazemos uma saudação da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá do Sertanejo, Paraná, né? Onde lá também nós congregamos com a parte do corpo de Cristo, que assim como os irmãos, né, procuramos viver de acordo com os ensinamentos do nosso Senhor e da sua santa e bendita palavra. E atendendo aqui ao convite do pastor Oswaldo, né, nós somos convocados, né, digamos assim, a estar trazendo uma porção da palavra do Senhor para a edificação dos irmãos, para o crescimento na graça do Senhor Jesus. Para tanto, eu quero convidar os irmãos a estar abrindo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Efésios no capítulo 1. Se o tempo nos permitir, nós iremos estar refletindo do versículo 1 até o versículo de número 14. Efésios, capítulo 1, do verso 1 até o 14. Eu já combinei ali com o irmão, eu vou estar fazendo a leitura, eu mesmo vou estar fazendo a leitura dos textos e depois versículo por versículo, porque eu estou habituado a pegar dessa forma, então eu me sinto mais à vontade assim, tanto para a questão também de manter o raciocínio e seguir o pensamento lógico aqui do que eu preparei para essa noite. Então, se os irmãos quiserem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, Efésios capítulo 1, do versículo 1 até o 14. Diz assim a palavra do nosso Deus, eu vou estar lendo na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos orar ao Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor, te exaltamos na beleza da tua santidade, reconhecendo que toda capacitação provém de ti. Nós agora estamos aqui, ó Deus, dispostos como igreja do Senhor, para ouvir o que vem da tua parte. Nós queremos ouvir do que vem do alto, não do que vem da mente humana. Que teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações nessa noite, e que apenas o teu nome, e tão somente o teu nome seja glorificado. Fala ao coração da tua igreja, da tua propriedade, da tua herança, e traga edificação, traga temor, traga, Senhor, fortalecimento na fé, santificação, compromisso e fidelidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar.
Como os irmãos bem devem saber, essa carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ele escreveu no momento em que ele estava preso. É uma das cartas que são conhecidas como a carta da prisão. Ele estava preso em Roma, não é? Algum tempo depois que ele, na sua terceira viagem, quando ele começou esse trabalho evangelístico na cidade de Éfeso, que por sinal era uma cidade muito importante para o Império Romano, porque é uma cidade portuária, né? Havia muito trânsito comercial ali. E também os irmãos sabem que uma das coisas que motivava, que alavancava o comércio naquela cidade, era o comércio religioso, né? Por causa do templo da deusa Diana, que era a deusa dos Efésios, cujo culto ele era caracterizado não somente pela idolatria, mas como também acontecia na cidade de Corinto, era um culto caracterizado pela prostituição cultual, né? Que era a marca central dos cultos pagãos. E Paulo, então, na sua terceira viagem missionária, ele passou aproximadamente uns 3 anos na cidade de Éfeso, e ali ele pregou o evangelho, ele constituiu presbíteros, diáconos, ele organizou todas as igrejas, e depois partiu para Jerusalém, e indo a Roma ele acabou então sendo aprisionado. E da prisão, ele então escreve essa carta para a igreja de Éfeso. Os irmãos sabem muito bem que o apóstolo Paulo, ele era um homem que estava sempre preocupado, né, sempre inquieto com a situação das igrejas principalmente gentílicas, porque nós sabemos que o apóstolo Paulo foi alguém levantado por Deus como apóstolo para exercer o ministério entre os gentios. E ele honrou de maneira grandiosa, gloriosa, esse seu ministério. Basta ver a quantidade de cartas que ele escreveu. Paulo, diferente de Pedro, que deixou 2 cartas, ele deixou 13 cartas para a igreja e que trazem grande edificação e conforto para as nossas vidas. Então ele sempre preocupado, sempre recebendo notícias a respeito da vida, do comportamento das igrejas, de como os irmãos estavam vivendo, sabendo também das ameaças que vinham da parte dos falsos profetas e das seitas que se levantavam naquela época. Uma das principais eram os gnósticos. Paulo então escreve essa carta para consolar, para confortar a igreja, para confirmar a fé daqueles irmãos. E eu vou então começar essa exposição. Eu vou fazer uma pregação expositiva, versículo por versículo. Eu não sei se o tempo irá permitir que eu chegue até o versículo 14, talvez sim, talvez não, mas dependendo, a gente vai aqui tentando controlar o tempo na medida do possível, e vamos então passar aquilo que o Senhor depositou na sua palavra e colocou em nossos corações. Eu vou começar então pelo prefácio, que é um prefácio bem característico das cartas do apóstolo Paulo, onde ele faz a sua apresentação pessoal, apresenta o seu chamado, o seu ofício, e dá aquela saudação chave, graça e paz. Nós veremos o que isso significa. Então diz assim no primeiro versículo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. E aqui é importante a gente já parar e meditar logo nesse comecinho, Porque Paulo, ele tinha consciência muito forte a respeito do seu chamado, a respeito do seu ofício, da origem divina do seu chamado. Ele sabia que ele não foi colocado ali como apóstolo para exercer aquele ministério da parte de homem algum, mas ele foi alçado àquela posição pela vontade do próprio Deus. E como ele, nas suas cartas, explica, todo o ensinamento e toda a pregação ministrada por ele às igrejas, ele deixa isso de forma bem enfática. Ele não recebeu e nem aprendeu de homem algum, mas por revelação direta do Senhor Jesus Cristo. E essa, irmãos, é uma marca do verdadeiro apóstolo. É por isso que nós não cremos que existem apóstolos hoje, porque uma das marcas do verdadeiro apóstolo
é que eles recebiam revelação inédita da parte de Deus. Ele recebia revelação direta de Deus e transmitia essa revelação à igreja. Se nós fôssemos continuar lendo aqui a carta aos Efésios, nós iríamos chegar a um ponto em que Paulo também vai falar que os alicerces doutrinários da igreja foram lançados pelos apóstolos e profetas. Então, essa também é uma razão pela qual não existem mais e não podem existir apóstolos hoje, e os que se dizem apóstolos são mentirosos. Por quê? Porque os alicerces doutrinários da igreja já foram lançados. De tal forma que o papel apostólico e profético já foi cumprido na era da igreja. Né? E o que é que nós temos hoje então? Nós temos hoje os pastores. O que é que os pastores fazem? Eles constroem sobre o alicerce que já foi lançado pelos apóstolos e profetas. A igreja também faz isso, autorizada por Jesus. Não foi dada à igreja hoje, nem ao pastor, e isso desde o primeiro século, né, depois da era apostólica, não foi dada ao pastor, ao diácono, à igreja como um todo, uma autoridade legislativa. A igreja não pode criar lei, ela não pode trazer novas revelações. Não foi dada a ela essa autoridade. A igreja foi dada apenas uma função executiva, de executar aquilo que já foi revelado. Tanto é que pelo Espírito Santo nos é dado hoje a capacidade ou o dom da iluminação. O que é o dom da iluminação? Vocês não sabem o que é isso. É a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo de nós compreendermos, discernirmos e entendermos aquilo que já está revelado. Portanto, quando alguém ocupa aqui o púlpito, ou nos reunimos aqui em volta para meditarmos em torno da palavra de Deus, nós não estamos trazendo novas revelações. Nós estamos apenas explicando, explanando, expondo aquilo que já está revelado, com base na iluminação que nos é concedida pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Então, só para ficar claro isso. Então, o apóstolo Paulo, ele era apóstolo de fato, foi alçado a essa posição pela vontade de Deus. E aqui ele continua: aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. E aqui é interessante essa referência que ele faz à igreja de Éfeso, chamando aqueles irmãos, aquela comunidade santa e redimida, de santos. Eu quero destacar esse ponto, porque acredito que, como eu, os irmãos constantemente costumam ouvir. É comum a gente ouvir isso do mundo lá fora. Mas o que nos entristece e até nos causa certo espanto é a gente ouvir no meio da comunidade dos salvos pessoas muitas vezes se referindo aos irmãos da seguinte forma: se acha muito santo, ou pensa que é santo, está se achando muito santão. Irmãos, de fato nós somos santos. E talvez a pessoa que fale isso, ela não tenha compreendido o significado da palavra santo, de acordo com as escrituras, não é? Ou não tenha compreendido o evangelho ainda. Nós somos santos. E isso não significa, ser santo nas escrituras não tem nenhuma relação com ser perfeito, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque a perfeição é algo que está vinculado, é algo que vai acontecer quando nós entrarmos no estágio da glorificação, onde nós estaremos totalmente livres do pecado. Nós somos santos porque nós somos propriedade do Senhor. Nós somos comprados, retirados deste mundo, do reino das trevas, e trazidos para o reino da luz. Nós agora temos um Senhor sobre a nossa vida. Não é mais o pecado, não é mais o mundo, não é mais Satanás, não é mais a lei, nem sou eu mesmo. Eu tenho um dono. O meu nariz foi comprado, todo o meu corpo, todo o meu ser foi comprado, corpo, alma e espírito. Eu pertenço agora a um Senhor que derramou o seu sangue e me remiu. Ele me separou e me colocou agora como membro do seu corpo. Nesse sentido, eu sou santo, porque eu pertenço a Ele. Eu faço parte agora de uma nova criação.
Eu fui criado de novo. Eu passei por um novo nascimento. Eu não sou mais a mesma pessoa, eu não posso mais olhar para os meus irmãos e apontá-los como sendo as mesmas pessoas. É por isso que a fé verdadeira, ela tem as suas evidências. Ela tem os seus pontos de evidências que comprovam que ela é verdadeira. Porque, irmãos, veja bem, a fé não é algo que fica só aqui dentro. A fé não é algo só interno, que fica aqui. Ela é algo que vem para fora, ela é algo que se externa. Tal como a falsa fé também. E quais são as evidências? Se eu perguntasse, se eu desse um papelzinho para cada um escrever, né, quais são as evidências de uma fé verdadeira? O que caracteriza, o que marca uma fé verdadeira de acordo com as escrituras? Tem bastante coisa para falar a respeito disso. Nós vamos pregar a respeito das olha que tema de pregação legal. Quais são as evidências de uma fé verdadeira? Vou citar algumas, para não ser muito, me prolongar muito. Perseverança. A fé verdadeira persevera. Vem a doença, vem o desemprego, vem o sofrimento, bateu o carro, tropeçou, arrancou a unha do dedo, ele persevera. Não importa as tempestades, não importam as lutas e as aflições, ele está firmado na rocha. A fé verdadeira faz com que o crente verdadeiro persevere, independente das situações. Esse é um sinal, é uma marca da verdadeira fé. Outra marca da verdadeira fé: o cristão que possui a verdadeira fé, que vem do alto, ela não é produto da minha mente, nem do meu coração, ela vem do alto, ela é dom de Deus. Outra marca da verdadeira fé é que o cristão verdadeiro que possui a verdadeira fé, ele cresce na graça e no conhecimento do Senhor. Irmãos, é inadmissível uma pessoa que está na fé 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, e continua sempre naquela superficialidade do conhecimento bíblico, só no leitinho. Ela não cresce, ela não desenvolve, ela não toma conhecimento pelas doutrinas profundas da fé cristã. E é tão fácil saber quando alguém lê as Escrituras. Eu conversando com uma pessoa 5 minutos, eu sei se ela lê a Bíblia ou não. É muito simples. Mas uma das marcas da verdadeira fé é que o cristão não fica parado no tempo em termos de conhecimento da palavra do Senhor. Ele cresce, ele evolui, ele vai para frente, porque a fé, ela é dinâmica, ela não é estática, fica parada. E entra ano, sai ano, a pessoa só sabe quem crê em Jesus. Jesus salva. Deus é amor. Jesus salva. Deus é amor. Tá aí. O que mais? O que é redenção? O que é justificação? Você compreende isso? O que é que salva um cristão? Por que você é salvo? Você compreende isso? Tem gente que acha que é salvo porque dá o dízimo. Tem gente que acha que é salvo porque frequenta todos os cultos, não falta nenhum. Tem gente que acha que é salvo porque pratica boas obras. Aqueles até que dizem assim, se você perguntar para ele, você é salvo? Sim. Por quê? Eu sou salvo porque eu creio em Jesus, mas eu tenho que pagar o preço, né? Eu tenho que fazer a minha parte. Que parte? Por acaso a obra de Cristo, quando ele disse está consumado, foi incompleta? Precisa de alguma muleta, algum complemento da sua parte? A salvação é pela fé, então somente pela fé. Isso não envolve mérito nenhum da nossa parte. Apenas de Cristo e da sua obra suficiente e satisfatória. Amém? Então, espero que você tenha entendido o que significa santo. E tome cuidado quando usar essa palavra, porque essa palavra, irmãos, é uma palavra santa, sagrada. Não deve ser usada por nós de qualquer jeito, como o mundo lá fora usa. Ok? Essa palavra designa um grupo de pessoas que foi comprada por quem o Senhor Jesus derramou seu precioso sangue. Ela não pode ser usada de forma, displicente.
E aí ele continua aqui no versículo 2, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. O que é graça e o que é essa paz a qual ele se refere? Veja que é uma graça da parte do Pai e do Senhor Jesus Cristo, e uma paz também. Qual é a definição mais básica de graça que a gente conhece? Graça é um favor o quê? Merecido, né? É por isso que Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, quando ele escreveu, a carta aos Romanos, quando ele escreveu a carta aos Gálatas, ele enfatiza tanto essa questão da graça. Por que ele está enfatizando isso? Porque ele está querendo ali destacar a justificação proveniente da fé. E não que a que vem da carne. E a carne ali quer destacar o quê? Ele quer dizer o que com isso? A salvação, ela não se processa da forma como os judeus pensavam, através do esforço humano em cumprir a lei. E assim, alcançar pelos meus próprios méritos a minha justificação. Paulo fala, isso é impossível. É impossível. Porque quando eu me aproximo da lei, a única coisa que ela faz é me condenar. Mas não há nenhum problema na lei. O problema está em mim. Porque quando a lei diz, não adultere, ela desperta em mim o desejo de adulterar. Quando a lei diz, não cobice, ela desperta no meu corpo, na minha carne, o desejo de fazer exatamente isso que ela proíbe. Por isso, embora ela seja perfeita, santa, de origem divina, ela não pode me salvar. E por isso nós louvamos a Deus, pela sua graça manifestada por meio do envio do seu Filho, o nosso Salvador Jesus. Ele satisfez toda a vontade de Deus, cumprindo a lei. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação, irmão? O que isso significa? Propiciar significa apaziguar. Duas partes que estavam em conflito são apaziguadas. É feito as pazes. Jesus nos propiciou com o Pai. Ele nos reconciliou com Ele, trazendo a paz entre mim e o Senhor. Por quê? Porque antes nós éramos filhos da ira. Estávamos debaixo da ira de Deus como os demais. Mas alcançados pela sua graça, fomos reconciliados. Por meio do sacrifício dele, do derramamento do seu sangue, fomos propiciados. Nós somos em paz com Deus. E é isso que a palavra paz aqui significa. Paz aqui não significa, olha, estou com as minhas dívidas pagas, não estou devendo nada para ninguém. Estou em paz, não devo nada para ninguém. Né? Graças a Deus consegui o meu emprego. Né? Fiquei 2 anos aí desempregado, dependendo do meu sogro, da minha sogra. Graças a Deus consegui uma porta de trabalho. Estou em paz. Não é isso que a palavra paz significa aqui. Não que essas situações não nos tragam paz, elas até trazem. Mas nós estamos nos referindo a essa paz sobrenatural, que é fruto da quebra da inimizade do homem com Deus. Porque nós éramos inimigos de Deus. Vivíamos em inimizade contra Ele. Não havia paz entre nós e Deus. Nós amávamos o mundo, nós amávamos o pecado. A nossa mente estava totalmente entenebrecida. Nós não compreendíamos o Evangelho, nem tínhamos desejo de compreender. Não buscávamos a Deus e nem tínhamos desejo de buscá-lo. A gente gostava do forrozinho, da cervejinha, da 51. Mas quando o Senhor Jesus, quando o Pai nos levou a Cristo, aí essa paz sobrenatural, pastor Oswaldo, que vem do alto, que excede todo entendimento, ela se instalou em nossos corações. Porque agora nós fizemos as pazes, ou melhor, o Senhor fez as pazes conosco. Não é? Sabe de quem que Deus nos salvou?
Sabe de quem que Deus nos salvou? Deus salvou a mim e você, meu querido, dele mesmo. Deus nos salvou da sua própria ira. Por isso Paulo exalta essa graça. Por isso Paulo glorifica a Deus por essa graça manifestada na cruz. Porque por meio dela, eu e você, nos foi permitido alcançar essa paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos passar para o versículo 3? Olha a expressão de louvor do apóstolo Paulo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito. Essa expressão, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma expressão que quer indicar a natureza humana de Jesus. Há uma outra expressão que ele vai usar, que é Filho. Jesus Cristo, Filho de Deus, que é uma expressão que essa quer indicar a natureza divina do Senhor Jesus. Aqui, ele quer enfatizar a natureza humana, que Jesus, ele se encarnou de fato. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quando ele usa essa expressão nas regiões celestiais, ele simplesmente quer dizer que essas bênçãos que nos advêm por meio de Cristo, ele apenas quer fazer referência à origem dela. De onde é que elas vêm? Qual é a fonte dela? Do céu. Elas vêm de cima, tá? Por isso das regiões celestiais, para indicar a origem de onde é que ela vem. Ela não vem de nada aqui de baixo, desse mundo que jaz no maligno. Essas bênçãos, por serem espirituais, a sua origem, a sua fonte, a sua matriz, é o próprio Deus. Ok? E aqui, continuando o texto, ele vai citar algumas dessas bênçãos espirituais, que nos foram concedidas por Deus através do seu Filho Jesus. Os irmãos vão notar, lendo essa carta aos Efésios, que é muito comum, é muito usado por Paulo a expressão em Cristo. Nessa carta aos Efésios ele usa em excesso isso, em Cristo, em Cristo, em Cristo, o tempo todo, para mostrar, para nos esvaziar de nós mesmos e mostrar que tudo o que nós temos, o que nós somos agora, é por causa dele, é por causa de Jesus. Você está em paz com Deus, é por causa de Jesus. Você é propriedade do Senhor, foi comprado e lavado e remido, é por causa de Jesus. Seu nome está no livro da vida, é por causa de Jesus. Amém? Ele começa aqui, em Cristo. Aí ele fala, olha que coisa linda no versículo 4. Antes da fundação do mundo. Olha quando ele dá o tempo. Ele marca o tempo quando esse plano de Deus salvífico começou. Começou quando nem eu e você existíamos ainda. Aliás, quando ainda nem havia mundo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Olha que manifestação linda do amor de Deus. Deus não esperou eu e você nascermos e pecarmos para fazer essa escolha soberana. Antes mesmo que tudo existisse sem amor e seguindo o propósito da sua vontade, Ele já nos escolheu. Isso é maravilhoso. E Paulo está extasiado com isso, com esse conhecimento que ele recebeu. Ele glorifica, bendito seja o Deus. Você nas suas orações, você já agradeceu a Deus, Senhor, obrigado pela eleição. Obrigado por ter feito essa escolha soberana antes da fundação do mundo. Eu estava perdido, morto em delitos e pecados, deixado da forma como eu estava. Eu jamais poderia vir a ti, porque eu te odiava, eu era teu inimigo. Não fosse o Senhor me eleger e realizar tudo o que vem posteriormente a isso, eu estaria perdido. Então, Deus nos escolheu. Então, ele cita aqui a primeira dessas bênçãos espirituais, a eleição. Ela é a raiz de tudo, né? Agora, veja bem, preste atenção no que ele vai dizer depois. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Note
duas coisas que a gente precisa entender aqui. Ele nos escolheu para sermos, não porque nós já éramos, não porque ele viu que eu ia ser, não. Ele nos escolheu, quando nós nem existíamos ainda, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, a sua santidade e a sua irrepreensibilidade, eu gosto mais da NVT, que a NVT coloca, para sermos santos e sem culpa. Eu acho mais legal essa tradução. Então, essa sua ausência de culpa agora é devido a Ele. Foi por causa da iniciativa de Deus ao te eleger. Primeiro ponto. E o segundo ponto que eu quero destacar com essa questão aqui, de sermos santos e irrepreensíveis, é que muitas vezes é criado aí fora o espantalho por aqueles que não compreendem a doutrina da eleição, dizendo o seguinte: essas pessoas que ensinam a doutrina da eleição ficam falando que uma vez eleito, pode viver, pode cair na gandaia, pode aprontar, pode fazer, pode rolar no lamaçal, que não tem problema nenhum. Eu já estou eleito mesmo, ele me elegeu, eu posso fazer o que eu quiser na minha vida. Será que é isso que o texto está ensinando aqui? É para isso que a eleição serve? Foi para isso que ele nos elegeu? Segundo o texto, parece que não. Porque ele diz aqui que ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, ou sem culpa, diante dele. Então não é verdade esse espantalho, essa distorção que fazem a respeito da doutrina da eleição, colocando em nossa conta que nós ensinamos isso. Que uma vez eleito você pode fazer o que você quiser, não tem problema nenhum. Isso não trará nenhum prejuízo à sua salvação. Isso não é verdade. Nós somos chamados para ser conforme a imagem do nosso Senhor. Santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele. Ou seja, ele primeiro nos elegeu, ele primeiro nos escolheu. Fez a sua escolha soberana, né? Essa escolha é feita segundo um critério que está oculto na sua vontade. Nós não sabemos quais são os critérios que Deus utilizou para fazer essa escolha. Ele não nos revelou. Isso está oculto na sua mente. Mas aqueles que ele escolheu, ele já destinou o seu futuro. Ele predestinou qual vai ser o fim deles. Ele escolheu, olha, eu escolhi para esse fim. Isso é a predestinação. Eu os escolhi para mim, para receberem uma herança que eu tenho para eles, para que eles sejam meus. Predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, olha só, por meio de Jesus Cristo, ou em Cristo, segundo o propósito da sua vontade. O que é que motiva a eleição e a predestinação? Simplesmente a vontade de Deus. Essa é a vontade soberana dele. Ele decidiu na eternidade, antes da fundação do mundo, em meio a toda a massa falida, escolher um povo para o seu deleite, para a sua possessão e para o louvor da sua glória e da sua graça. Segundo o propósito da sua vontade. E no final, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Todo louvor, irmãos, no que se refere à salvação e o processo da salvação. Todo louvor que será dado a Deus, desde a eleição até a glorificação, todo o processo que envolve esses dois extremos será dado unicamente ao nosso Deus. Como diz o profeta Jonas, a salvação pertence ao Senhor. É Ele quem me salva. Foi Ele quem me resgatou. Foi Ele que brilhou dentro de mim e afugentou as trevas da minha mente e quebrou a dureza do meu coração. Foi Ele que me tirou do lamaçal. Ele enviou o seu Filho, que tomou sobre si as minhas culpas, as minhas transgressões. E nós sabemos, porque a Bíblia nos revela, que o castigo que hoje nos coloca a paz, nos trouxe a paz, caiu sobre ele. As nossas chibatadas foram para ele.
É o que nós chamamos em teologia de sacrifício vicário, né? Ele tomou o meu lugar. Deus o puniu, Deus o considerou como pecador em meu lugar. E houve essa troca, né? Quando eu creio em Jesus, essa troca. Acontece aquilo que Paulo fala no capítulo 7 de Romanos, quando ele compara a nossa união com Cristo com um casamento. Porque quando nós, por exemplo, o nosso amado irmão Washington, a sua digníssima esposa, a irmã Rosimê, eles se casaram. E agora o que é do Washington é dela, né? A glória é de Deus. E o que é dela é do irmão Washington. Eles são um. Quando eu creio em Jesus, acontece isso. Eu me caso com ele e me torno um com ele. Para ele vai a minha culpa. É o que eu tenho para dar para ele. A minha culpa é lançada nele. O meu castigo, a minha punição. E o que eu recebo em troca? Justiça. Na minha conta é imputado, é depositado a justiça dele. Irrepreensibilidade, eu sou irrepreensível, a sua santidade. Nele eu cumpri a lei. É por isso, irmãos, que nós não devemos levar tanto em consideração o que o mundo fala a nosso respeito. Porque como o Senhor mesmo diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. E a nossa posição em Cristo Jesus, Ele que está agora sentado à destra de Deus, a minha e a sua posição em Cristo Jesus é de justificados. Nós não devemos dar, no tribunal de Deus, eu e você, não devemos absolutamente nada. E caso você não saiba ainda, vai ficar sabendo agora. Esse é o segredo da verdadeira felicidade. É ter as transgressões perdoadas, estar em paz com Deus, estar livre de toda e qualquer culpa, e no final receber uma herança imaculada. Que herança é essa? A adoção, que irá se processar no momento em que o nosso corpo for glorificado. E o corpo glorificado é a herança que nos cabe. Porque o nosso corpo será como o dele. E é lindo quando a Bíblia diz assim, que o mesmo poder que agiu em Jesus para ressuscitá-lo, é esse mesmo poder, pastor Oswaldo, que irá agir em nós. De tal forma que aqueles que estiverem mortos, pode estar no bucho do tubarão, vai ressuscitar com o corpo glorificado. E os que estiverem vivos serão transformados num abrir e piscar de olhos. Há pessoas que fazem uma certa confusão nisso, né? Quando se refere ao arrebatamento, imaginam que esse abrir e piscar de olhos se refere ao arrebatamento. Tum, tum. Mas o abrir e piscar de olhos se refere à transformação do corpo de quem está vivo. Vai ser instantâneo, né? No abrir e piscar de olhos. E tudo isso para o louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Tenho mais 17 minutos. Vamos correr aqui. 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. O que é redenção? É uma palavra tão comum, né, que a gente encontra tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A gente se depara com essa palavra. Você já parou para pensar o que significa isso? O que eu quero dizer quando eu digo, Mardoni, você foi redimido? Você foi alcançado pela redenção que há em Cristo Jesus. O que eu quero dizer com isso? Você compreende o que isso significa? Você já glorificou a Deus por isso? Obrigado, Senhor, por ter me redimido. Lembra que nós falamos que antes de Cristo, estávamos em Cristo, nós éramos escravos de Satanás, escravos do mundo, do pecado, da carne. A redenção, ela veio, através da redenção, o Senhor nos compra. A redenção é o processo pelo qual alguém é adquirido, alguém que é escravo é adquirido pelo pagamento de um preço. Isso é redenção. Você foi comprado, eu fui comprado. É por isso, irmãos, que nós não podemos correr o risco
de queremos viver da nossa maneira. O pastor não manda em mim. Mas o pastor vai orientar, vai aconselhar e vai chamar a atenção, vai repreender, porque sobre ele pesa essa obrigação. Isso é bíblico. Vem pregar aqui, fala uma palavrinha, acha que foi para ele. Amém, se for. É para a sua edificação. A palavra de Deus não foi dada para massagear o nosso ego. Ela é para instruir, para repreender, não é? Para ensinar, para que o homem de Deus, a mulher de Deus cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Então, redenção significa isso. Foi pago um preço pelo seu resgate. E agora, você pertence a um outro Senhor. Todas as vezes que Paulo usa a palavra Senhor Jesus, essa expressão Senhor não tem um significado que é tido hoje. Não é apenas uma expressão, um pronome de tratamento, né, que se usa educadamente. O Senhor poderia aguardar só um minuto? Quando essa palavra Senhor é usada se referindo ao Senhor Jesus, e naquela época, significa que Ele é o meu dono, Ele é o meu amo, Ele é o meu proprietário. Tudo que sou e o que tenho pertence a Ele, porque eu fui comprado, Ele pagou o meu resgate. Eu fui redimido. De tal forma que agora eu não posso viver mais da maneira que eu quiser. E se alguém assim vive, essa pessoa não compreendeu o Evangelho. Essa pessoa não compreendeu o sacrifício de Jesus, ela não compreendeu a fé cristã. É impressionante como às vezes a gente pensa assim, eu não vou fazer isso não porque o pastor está vindo ali. Mas se o pastor não estivesse vindo, Deus não está vendo? Você teme mais a presença do homem do que a de Deus? Que vê e sabe todas as coisas, que conhece o mais profundo do meu ser? Então a ausência do pastor me permite fazer ou cometer coisas vergonhosas? E o temor de Deus? E a presença do Espírito Santo constante em nós? Isso não nos causa temor? Isso não refreia? Redenção, pelo seu sangue. E aqui é importante dizer que somente pelo sangue de Cristo é que essa redenção de fato nos alcançou. Tá? Ela não foi obtida no Antigo Testamento. Quem leu a carta aos Hebreus entende o que eu estou dizendo. Hebreus 10:4. É impossível que o sangue de animais remova pecados ou elimine a consciência de pecados. O sacrifício daqueles animais era apenas um tipo, uma figura da redenção que de fato ocorreria lá na cruz, né? E aqui eu poderia entrar numa outra questão que se refere ao efeito retroativo do sacrifício de Jesus, mas vamos deixar isso para uma outra oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Ele derramou abundantemente sobre nós, olha só, em toda a sabedoria e entendimento, é o que nós falamos antes. Ele não somente nos redimiu, nos comprou, perdoou os nossos pecados, mas Ele também derramou sobre nós sabedoria e entendimento. E é por isso que nós dissemos no começo que uma das marcas da verdadeira fé é que o cristão verdadeiro, ele cresce na graça e no conhecimento do Senhor. Ele se desenvolve, ele vai para frente. Ele não fica só no beabá inicial. E Ele nos revelou o mistério da sua vontade. O que é mistério no Novo Testamento? O que significa essa palavra mistério? Mistério não é uma charada. A gente tem que descobrir. O que será? Não é isso. Não é esse o sentido de mistério aqui nas Escrituras.
Ele fala que ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou, olha novamente a expressão, em Cristo. Toda a revelação nos advém por causa de Cristo. Que mistério é esse, afinal de contas? E o que é que significa isso? Nós vamos compreender melhor essa questão do mistério se a gente virar uma folhinha da Bíblia e formos lá no capítulo 3 dessa mesma epístola, no versículo 6, a gente vai entender que mistério é esse que Paulo está se referindo. Olha que bacana isso aqui. É motivo de alegria para nós, gentios. Olha só. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo, de novo a expressão em Cristo, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro. Esse é o mistério. E Paulo vai falar, depois você leia o capítulo todo, ele vai falar que esse mistério estava na mente de Deus, oculto na mente de Deus, das gerações anteriores. Não foi revelado às gerações antes de nós, mas nos foi revelado por meio de Cristo e através do Evangelho, à igreja. Então, o que é mistério? É uma verdade na Bíblia. O mistério significa uma verdade ou uma revelação que estava oculta, que foi oculta de outras gerações, mas que agora, pelo Evangelho, por meio de Cristo, foi revelado à sua igreja. E qual é esse mistério? É que, ao contrário do que os judeus pensavam, não, a salvação é só para nós. As alianças foram dadas a nós, os patriarcas são nossos, as promessas foram dadas a nós, o Messias vai vir de Israel, a salvação é só para nós. E havia então esse mistério oculto na mente de Deus, eles não sabiam. E aí o Evangelho vem e desvenda isso. Não. Em Cristo, o descendente de Davi, e por consequência descendente de Abraão, eu e você nos tornamos também herdeiros das mesmas promessas que foram feitas a Abraão. Olha que lindo isso. Nós fomos enxertados em Cristo, nesse descendente. E esse é um dos privilégios, irmãos, da nova aliança. Você já estudou a nova aliança? Você sabe quais são todas as promessas que envolvem a nova aliança? São lindas, são maravilhosas. Vocês precisam estudar isso e ter conhecimento disso, porque é maravilhoso. Algumas coisas da nova aliança já se cumpriram. Tá? O Espírito Santo já habita em nós de maneira permanente. Ok? Esse já é um benefício da nova aliança. Mas existem alguns benefícios que são futuros ainda. Nós ainda vamos desfrutar. Algo que está relacionado à aliança abraâmica, coisas que estão relacionadas à aliança davídica. São aspectos da nova aliança que ainda vão se cumprir. Alguns nós já desfrutamos, em uma certa medida, né? Mas esse é o sentido de mistério, né? É que nós, gentios, estávamos afastados da comunidade de Israel, alheios às promessas, às alianças. Em Cristo somos herdeiros. Nós que não tínhamos herança nenhuma, promessa nenhuma foi dada a nós, por meio desse descendente, que é Jesus, a raiz de Davi. Nós somos co-herdeiros. Que lindo isso! Eu não tinha herança nenhuma. Não foi feita nenhuma promessa a mim. Eu não era da comunidade de Israel. Mas o Senhor desvendou então esse mistério pelo Evangelho. Não, em Cristo, pela fé em Cristo, eu e você tomamos partes, somos herdeiros, vamos tomar posse de todas essas promessas para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
Imagine só, um dia nós sermos revestidos da imortalidade e vivemos totalmente livres do pecado. E essa é uma herança que nos foi prometida. Eu não consigo, às vezes eu conversando com meu cunhado ali, com a minha irmã, com a minha sobrinha, eu não consigo imaginar como que é uma mente totalmente livre do pecado. Não consigo imaginar. É algo maravilhoso. Porque atualmente nós estamos livres do poder do pecado, ele não nos domina mais, né? Ele não é mais o nosso Senhor. Nós não estamos mais no reino, no círculo do qual ele reinava em nossas vidas. Esse domínio foi quebrado. E na glorificação, a presença dele não será definitivamente retirada. E essa é uma herança que nos aguarda. Não só a glorificação, mas o livramento definitivo do pecado, onde aí sim nós poderemos nos amar com amor puro, genuíno. Eu vou poder abraçar o meu irmão sem que ninguém na rua fique me chamando daquelas coisas que vocês sabem. Não preciso dizer aqui. Eu vou ter pensamentos puros. O meu louvor, a minha adoração a Deus vai fluir de maneira mais pura, mais genuína, mais sincera. Não que ela não seja agora, irmãos. Ela é. Mas ela vai ser muito mais lá. Quando alcançarmos o estado eterno, vai ser maravilhoso. E o que nos diferencia do mundo é que nós, pastor Oswaldo, somos movidos por essa esperança. O mundo é movido por valores temporais, passageiros, e é triste quando nós vemos alguns crentes deixando se levar por isso também, e trazendo para si mais sofrimentos e aflições. Nós somos movidos por uma esperança superior, valores espirituais, por promessas superiores, que nos foram feitas por um Deus que não pode mudar. Ele não muda e os seus decretos não se frustram. E aí que está a base da certeza e da segurança da nossa salvação. Porque nós cremos num Deus que começou uma obra que Ele não vai deixar pela metade. Ele é fiel para cumprir até o fim. Ah, mas aqueles que abandonaram, que estavam aqui entre nós e saíram. Irmãos, a Bíblia já nos esclarece a esse respeito. A Bíblia fala sobre apostasia, está no livro na carta aos Hebreus. A Bíblia fala lá na carta de João que, olha, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. E nós também sabemos que no meio do trigo existe o joio. Aqui tem joio, lá no Paraná tem joio, lá em São Paulo tem joio, toda igreja tem joio. A Bíblia não diz que quem semeou foi o inimigo. Eles se parecem conosco, eles falam como nós, eles até se vestem como nós, eles cantam como nós, mas não são dos nossos. E sabe qual que é a diferença do apóstata? Sabe qual é uma das principais características do apóstata? O apóstata não é aquela pessoa que chegou na igreja, ficou um dia, uma semana, um mês e saiu. Não. O apóstata não é essa pessoa. O apóstata é alguém que tem conhecimento profundo das Escrituras. É alguém que esteve aqui durante muito tempo, ganhou a nossa amizade, o nosso carisma, o nosso amor. É alguém que conviveu conosco por muito tempo, até pregou, até cantou, não é? Participou das atividades. E num dado momento ele simplesmente, tchau igreja, volta para o mundo. Abandona a fé. Na verdade, uma fé que ele nunca teve. Era apenas algo que estava no intelecto, nunca desceu para o coração. É esse o apóstata. Essa é a figura do apóstolo. Para esse, nem adianta mais pregar. A carta aos Hebreus fala que é impossível que essas pessoas sejam renovadas de novo para o arrependimento.
E me permita dizer mais uma coisa, eu vou encerrar com isso, pastor, que não vai dar tempo, já vai dar 8 horas. Eu quero falar mais uma coisa, pegando esse gancho do apóstata. Eu não sei se aqui o senhor se depara com esse tipo de pessoa. Pessoas que não vêm mais à igreja, que pararam de vir, o que é pecado. Se você é cristão, você precisa. Isso, obviamente, eu não vou ser salvo por vir à igreja. Eu venho porque eu sou salvo. E a verdadeira fé, ela traz consigo essa necessidade de comunhão, porque eu sou membro deste corpo. Depois leia 1 João capítulo 1, versículo 7, e veja o que diz lá. Coloca aí para mim, irmão, 1 João capítulo 1, versículo 7, porque eu tenho ouvido, eu não sei se aqui, mas lá no Paraná eu ouço muito isso. Pessoas que se afastaram da igreja, estão aí no mundão, mas aí você vai conversar, não, mas eu ainda creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Peraí, você crê em Jesus e não tem comunhão com o corpo dele? Como que é isso? Se andarmos na luz, como ele está na luz, olha o que vai falar agora. Mantemos comunhão uns com os... Como é que você pode falar que você está na luz se você está afastado da comunhão com os irmãos? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E uma das marcas da verdadeira fé, essa é outra marca da verdadeira fé: comunhão com o corpo de Cristo. Embutido na verdadeira fé está essa necessidade. O cristão compreende essa necessidade. Irmãos, como é que eu vou exercer os dons espirituais sem estar em comunidade? Como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou pedir perdão? Como é que eu vou atender às necessidades daquele que está passando por dificuldade? Como? Esses dons só podem ser levados a efeito, à prática, vivendo em comunidade. E uma das bênçãos espirituais a qual o apóstolo se refere aqui, não são somente essa da eleição, mas também se refere a bênçãos espirituais aqui, a questão dos dons espirituais, que foram dados para a edificação do corpo de Cristo. Mas isso só pode ser feito no contexto de comunidade, de comunhão, não vivendo isolado. Portanto, essas pessoas que vivem dessa forma, afastadas, dizem que creem em Cristo, é uma fé falsa, tá? Não é uma fé verdadeira. Tomem cuidado com esse tipo de gente. Aliás, Paulo nos orienta, inclusive, a nos afastarmos dessas pessoas. Que já ouviram o Evangelho, já conheceram, não tem que ficar bajulando. O Evangelho não é bajulação. Depois de serem repreendidos 1 ou 2 vezes, não precisa mais. Meus queridos, eu gostaria de ter tempo para continuar mais, mas eu desejo que vocês cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus cada vez mais. Sejam unidos, tá? Vocês são o corpo de Cristo. Ele é o cabeça dessa igreja. Ele é o Senhor dessa igreja. Portanto, vivam em amor. Perdoem uns aos outros, perdoem. Eu sei que não é fácil. Mas se você entende que você é servo e tem o Senhor sobre a sua vida, aquele que é servo só compete uma coisa, é obedecer. Não tem outra escolha. Se humilhe. Porque aquele que é humilhado, o que é que o Senhor faz? Eu desejo que vocês cresçam na graça, no conhecimento do Senhor, no amor, na comunhão. Se torne uma igreja realmente comprometida com o avanço do reino de Deus, com a proclamação do Evangelho, da verdade. Porque somente o Evangelho da verdade que produz a verdadeira fé. O falso Evangelho não produz verdadeira fé. Somente o Evangelho de Cristo. Ele produz a verdadeira fé. Ele produz a verdadeira transformação. E meu desejo, a minha oração, é que vocês cresçam nisso. Sejam unidos. Sejam um. Tá? Como Cristo é um. Que haja unidade, que haja paz, que haja compromisso, que haja fidelidade. Vistam a camisa do Evangelho.
E que o Senhor Jesus conforte os corações de vocês e traga sempre o conforto da sua paz, da sua graça e do seu crescimento, edificação, santificação, todas as bênçãos espirituais que já são de vocês. Elas já são de vocês. Desfrutem dessas bênçãos. Elas são de vocês. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Gostaria de encerrar com uma oração. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero glorificar o Teu nome juntamente com a Tua igreja aqui reunida. Esses que foram redimidos, alcançados, libertados, estão aqui com o único propósito de render glórias ao Teu nome, porque hoje reconhecem que em seus corações reina a verdadeira paz. Senhor, guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, sustenta e nutre a fé de cada um deles. Aquele que está desanimado, dá força, Senhor. Aquele que está em dúvida, fortalece a fé. Que eles verdadeiramente levem os fardos uns dos outros e sejam dispostos a atender às necessidades uns dos outros. Que não prospere aqui nenhum espírito de intriga, de fofoca, de ressentimento, mas que o amor, o verdadeiro amor que provém do Teu trono, inunde cada um desses corações, porque eles são Teus filhos, a imagem de Cristo. Abençoe a vida do pastor Oswaldo e do pastor Daniel, que são os líderes desse trabalho levantados por Ti. Abençoe-os, conceda-lhes a eles sabedoria, direção, temor, compromisso, fidelidade, que eles possam realmente serem capacitados cada dia mais pelo Senhor para o exercício dessa obra excelente, que é conduzir esse rebanho do Senhor, tomando como base de instrução, de ensino, a Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra